Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, você que achou, por favor, me sinalize com um amém. Diz assim a palavra do Senhor: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Ou na sua versão deve estar: a multidão te aperta e tu me perguntas, e tu ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E você diz amém. Por favor, retome o seu assento. Queridos de Deus, esse texto que nós acabamos de fazer menção, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, está inserido dentro de um contexto também de milagres. Se nós começarmos a leitura a partir do versículo 21, Jesus tinha voltado de barco de onde ele estava localizado e que havia libertado um endemoniado. Esse texto está registrado no versículo 1 até o versículo 20. Depois disso, atravessa o mar e chega a essa localidade, aonde é recebido por uma grandiosa multidão, versículo 21, que se reuniu ao seu redor logo na sua chegada, enquanto ele estava ainda na beira do mar. No versículo 22 chega ali um dos dirigentes da sinagoga, que tinha por nome Jairo. Ele clama, insiste. A NVI é bem claro no versículo 23 em dizer que ele implorou insistentemente para que Jesus fosse até a sua casa e curasse a sua filhinha que estava morrendo. Uma grande multidão então começa a seguir a Jesus e Jairo em direção à casa desse homem. Quando no versículo 25 acontece a história que nós acabamos de fazer menção. Essa mulher, ela é descrita tanto por nós como por todas as pessoas que coordenaram as traduções bíblicas e escreveram as suas epígrafes. As epígrafes não são inspiradas, é aquele texto ou aquela frase que define toda a perícope que nós lemos e diz que esta mulher é uma mulher do fluxo de sangue. É óbvio que o texto bíblico não a trata dessa forma. O versículo 25 diz que havia ali uma certa mulher. Jesus, lá no final do texto, lá no versículo 34, Jesus chama essa mulher de filha. Mas nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. O texto começa tratando acerca de seu drama. Ali estava uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela tinha um sangramento grave. E se era diário, semanal ou mensal, nós não sabemos. Sabemos somente que ela tinha um fluxo contínuo de sangue. E essa dor, essa dificuldade, estava perdurando por 12 anos.
E não era por falta de ajuda, ou pelo menos da busca dela por ajuda. Até porque o versículo 26 diz que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ou seja, essa mulher era uma mulher que tinha condições financeiras. Ela gastou tudo o que tinha. Então, se ela gasta tudo o que tinha, porque ela tinha. Mas essa mulher também não fazia corpo mole. Até porque, diante dessa dificuldade tão grandiosa, ela procurou ajuda. Só que o efeito foi totalmente contrário do que as suas expectativas imaginavam. Ela procurou ajuda de médico, achando que melhoraria, só que, ao invés de melhorar, piorava. O drama dessa mulher está fixado nesses 12 versículos. O que ela tinha era grave. Além de ser grave, era contínuo. Além de ser contínuo, não tinha solução humanamente falando. Esse era o drama dessa mulher. Só que o versículo 27, a coisa começa a mudar. E eu acho bacana o como isso começa a mudar. Porque o versículo 27 diz que quando ela ouve falar de Jesus, o negócio não começa a mudar quando um médico a aconselha. A coisa não começa a mudar quando ela tem a força de vontade de ir para mais uma consulta ou de ir para mais um tratamento médico. O negócio começa a mudar quando ela ouviu falar de Jesus. Eu acho isso bacana, porque quando ela ouve falar de Jesus, meu amigo Arius, o texto é claro em dizer que ela chegou por detrás dele. Ou seja, ela foi até Jesus, ela se movimentou até Jesus. E isso é lindo, porque ela já foi várias vezes e em vários médicos. Quando ela ouve acerca de Jesus, ela vai até ele. Só que agora é diferente, porque sempre que ela vai a um médico não consegue ajudar. Muito pelo contrário, ao invés de melhorar, o texto diz, ela piorava. Então essa tentativa dela não é só mais uma tentativa. Até porque ela não está buscando só mais um médico. Ela está buscando ao Jesus que tem poder de fazer todas as coisas. Sabe uma coisa que eu quero abrir a sua mente, para a gente dar glória a Deus com essa primeira palavra que eu tenho para liberar para o seu coração, é que nem sempre as coisas mudam quando você busca ajuda. As coisas só mudam quando você busca ajuda no lugar certo, na pessoa certa. E existem problemas que não são resolvidos em nossas vidas, não é por falta de ajuda, porque ajuda você busca, mas talvez a ajuda que você esteja procurando esteja no lugar errado. Talvez a ajuda que você está tanto procurando, você esteja procurando no lugar ou na pessoa errada. Mas quando você buscar a ajuda de Jesus, não vai ser só mais uma tentativa, vai ser a tentativa que mudará a história da sua vida. Eu vim liberar uma palavra de Deus para o coração de alguém que já buscou ajuda de médico, já buscou ajuda de advogado, já buscou ajuda de amigo, já buscou ajuda de parente, já buscou ajuda de gente que você achava que poderia te ajudar, mas nunca te ajudou. Eu vim aqui com o recado de Deus. Quando você veio para esse culto de quinta-feira, você não veio fazer só mais uma tentativa, você veio no lugar aonde tem socorro bem presente na hora da angústia. Você não veio para mais alguém que vai fazer uma análise da sua vida e dizer se você pode ou não pode viver milagre. Você veio no lugar onde você tem certeza de que vai viver os milagres que Deus tem para você. Quando você busca Jesus, não é só mais uma tentativa. Quando você busca Jesus, não é só mais um diagnóstico que você leva para casa. Quando você busca Jesus, o que você leva para casa é milagre da parte dele. Ela
ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, a notícia que ela recebe a impulsiona ela a caminhar. Talvez o que você precise hoje para voltar a se movimentar seja de uma notícia. Talvez o que você precisa para voltar a ter esperança e acreditar que alguma coisa pode acontecer, mesmo depois de tantos anos, e você carregando essa dor, sem ninguém poder te ajudar. Talvez o que você precisa para voltar a acreditar que alguma coisa pode acontecer, mesmo depois de tanto tempo, de você carregando esse problema que ninguém resolve, esse problema que você não consegue resolver. Talvez o que você precisa para voltar a acreditar que alguma coisa tem jeito, seja só de uma notícia. O que motivou Bartimeu a clamar foi uma notícia: Jesus de Nazaré está passando aqui. O que motivou essa mulher a ir por detrás de Jesus foi uma notícia. Então vim liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje talvez você não saia daqui com aquilo que você quer receber, mas uma notícia te coloca no jogo de novo, mais uma notícia te coloca em movimento de novo, mais uma notícia te coloca no lugar da esperança. Ainda tem jeito. Uma notícia. Essa mulher escuta, e quando ela escuta essa notícia, ela vai por detrás dele. E esse ir por detrás dele, talvez para você seja uma coisa muito fácil, mas olhando o contexto, olhando ao redor de toda a cena, não é uma coisa tão fácil. Até porque essa mulher tinha que romper diversas barreiras. A primeira barreira, continua o texto, versículo 27. Ela chegou por detrás dele no meio da multidão. E se você ler atentamente, quando Jesus sente que dele havia saído o poder, e Jesus pergunta: quem me tocou? Qual foi a resposta dos discípulos? Versículo 31. O discípulo respondeu para ele: o senhor não está vendo que está todo mundo te apertando? Ou seja, o local que Jesus está e foi tocado era um local desconfortável, apertado. A multidão não só estava ali, a multidão estava ali apertando. E a segunda barreira que impedia ela de viver um milagre é a barreira cultural. Essa mulher tinha um fluxo de sangue. Essa mulher culturalmente era tida como uma mulher imunda, uma mulher impura. Entenda, culturalmente, naquela época, culturalmente ela é considerada impura. E é lei, se uma mulher dessa fosse pega tocando em uma multidão, ou tocando numa pessoa da patente de Jesus, era morte na certa, apedrejada. Ela não poderia nem ser vista e nem tocar em ninguém. Ela corria risco de vida. Eu preciso, antes de aplicar isso aqui para o seu coração, ser muito sincero em dizer para você: se você quer viver milagre, você precisa aprender a vencer obstáculos. Se você quer viver milagre, não adianta ficar de braço cruzado, fazendo carinha de pobre coitado, dizendo que as coisas só dão errado para você. Não, se você quer viver milagre, arregaça as mangas. Glória a Deus. Se você quer viver milagre, acorda mais cedo, dorme mais tarde. Se você quer viver milagre, faça campanha, suba a monte, ore de madrugada, leia a Bíblia, venha para o culto, venha para a campanha. Se você quer viver milagre, faça alguma coisa e aprenda a vencer obstáculos. Existem pessoas que acham que Deus é o servo dessas pessoas, aonde acham que o milagre vai chegar de bandeja para você. Você vai pedir: Senhor, faz o milagre, e vai vir um anjo na mão dizendo: está aqui o teu milagre, viva ele. Não, às vezes o milagre chega assim, você ora e ele acontece. Mas por vezes, para você viver milagre, você vai ter que romper uma multidão. Às vezes, para você viver milagre, você vai ter que dar 7 voltas
voltas numa muralha. Às vezes, para você viver um milagre, você vai ter que catar 5 pedras no ribeiro. Às vezes, para você viver um milagre, você vai ter que pegar cântaro, buzina, tocha e fazer barulho. Por vezes, para viver milagre, você vai ter que gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Arregace as mangas e vença os obstáculos. Uma coisa que meu antigo pastor me dizia, ainda adolescente, quando comecei a pregar a palavra de Deus, aproximadamente com 14 anos de idade, ele disse: meu filho, a vida não tem pena de pobre coitado. Se você acha que alguém por aí vai ficar com peninha de você, dizendo: eu vou abençoar essa pessoa, olha a carinha dele de pobre coitado, você está enganado. Quanto mais pobre coitado, mais malandro se dá bem aí no mundo. Se você quer viver milagre, você precisa vencer os obstáculos. Tá difícil para mim, Mateus, você não sabe a minha situação. Meu irmão, tá difícil para todo mundo. Tá difícil para quem tem dinheiro, tá difícil para quem não tem dinheiro, tá difícil para quem não tem saúde, tá difícil para quem tem saúde, tá difícil para quem é crente, tá difícil para quem é ímpio. Vença os seus obstáculos. Ai, Mateus, mas é o governo. Ai, Mateus, mas é isso. Vença os obstáculos. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você aprender a vencer os obstáculos. E ela vencendo os obstáculos, 2 coisas me impressionam. Primeiro, vencer obstáculos é desconfortável. Ela precisou atravessar uma multidão apertada. Você já andou no ônibus apertado? Você já andou no Japeri lotado, horário de pico? Muito espaço lá para andar, né? Se frear bruscamente, você nem cai. Está todo mundo junto, apertado. É desconfortável. Você quer viver milagre? Aprenda a lidar com desconforto. Aprenda a lidar com o desconforto do processo. Ai, Mateus, está uma agonia. Talvez você esteja se aproximando do milagre. Ai, Mateus, eu não aguento mais. Continua. Esse desconforto é só as circunstâncias te mostrando: você está no processo do milagre. Talvez essa angústia que está no teu peito seja circunstâncias dizendo: você está no caminho do milagre, continua que uma hora dá certo. Talvez essa tristeza que abate o teu coração hoje é momentânea, porque é a circunstância dizendo: o desconforto de hoje pode providenciar o milagre de amanhã. Passe pelo que tiver que passar hoje, porque amanhã você pode viver milagres extraordinários em Deus. Só que essa mulher também, ela poderia, como eu bem falei, correr risco de vida. Se ela fosse pega, seria apedrejada. Para viver o milagre, sabe o que ela fez? Correu riscos. Não tenha medo de correr riscos. Não tenha medo de se arriscar. Às vezes, os passos que mais te dão medo são aqueles que te conduzem a uma vida de milagres. Aquele passo que você tem tanto medo de dar, talvez seja ele que vai te conduzir para uma vida de milagres. Se essa mulher estagnasse no medo, dizendo: eu não vou porque se eu for alguém vai me achar e vai me apedrejar, ela nunca teria sido curada. Sabe quando ela foi curada? Quando ela abriu mão do medo de correr risco, porque ela sabia: o risco que eu corro hoje vai valer a pena um dia. O risco que eu corro hoje vai valer a pena quando eu receber o meu milagre. Augusto Cury disse uma frase muito linda. Ele disse: quem vence sem riscos triunfa sem dignidade. Se você quer viver uma vida de milagres, aprenda: existirá momentos que você vai precisar correr riscos.
Existe momento, e eu não digo risco por negligência, eu digo risco porque talvez para você chegar no milagre que você tanto quer, chegar a viver aquilo que você tanto almeja, você precisará dar passos que você não queria dar. Você precisará dar passos que a sua fé te conduzirá, não a sua lógica, não o seu entendimento ou a racionalização das tuas circunstâncias. Você não teria coragem, mas a fé te impulsiona, vai, porque se você chegar lá, você vive. Se você chegar aos pés de Jesus, você conquista. Se você chegar naquele que pode resolver os seus problemas, Ele tem poder para solucionar tudo. Então essa mulher corre riscos, chega por detrás da multidão. Versículo 28. E é isso que eu acho lindo. Por quê? Porque o texto é claro em dizer que ela não foi só por ir. Antes dela ir, ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha que coisa linda. Ela não sai correndo e quando chegar lá eu resolvo. Não, ela pensa antes: se eu chegar lá e tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Ela se planeja, ela é organizada, ela tem um propósito, ela sabia o que queria e sabia o que precisava fazer para receber o que queria. Sabe o que eu penso sobre essa mulher? Essa mulher tem uma atitude intencional. Você sabe por quê? Jesus não faz milagre na vida de quem não sabe o que quer. Você já percebeu que em alguns momentos Jesus chegava para as pessoas e dizia assim: ó, o que queres que eu te faça? Como por exemplo em Marcos 10, a partir do versículo 45, a cura do cego Bartimeu. Quando Jesus chega diante daquele cego, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Acho que já estava na cara o que ele precisava, não era? De enxergar. E Jesus não sabia que ele precisava, sabia. Jesus só queria saber o que era prioridade para ele. Você sabe por quê? Porque você acredita que tem cego que não quer enxergar? Você acredita que tem paralítico que não quer andar? Então Jesus só faz milagre mediante a intenção do seu coração. É por isso que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus ama realizar milagre na vida de quem tem propósito. É o que eu sempre digo: Jesus só patrocina quem tem projeto. Eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei o que eu vou ser quando eu ficar maior, eu não sei o que eu vou ser daqui a 5 anos. Você quer provisão para quê? Você não tem projeto. Agora, se você tiver projeto, se você tiver intenção, se você tiver um propósito, Jesus está lá de cima dizendo: eu patrocino o teu projeto, eu realizo o teu milagre, eu faço aquilo que você me pede, mas me busque com intenção. Meu amigo pastor Ares, pastor Ronaldo, olha o que eu acho lindo. Jesus sempre honra com mais aqueles que têm intencionalidade. Um dia, em sonho, Deus aparece para Salomão e diz assim: ó, o que você quer que eu te faça? Salomão disse: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Olha, o coração dele está na obra de Deus. Deus disse: rapaz, você tem intencionalidade. Deixa eu te falar um negócio. Só porque que tu não pediu riqueza, fama, status, eu vou te dar sabedoria para governar, e você vai ser o homem mais sábio da terra. Só que tem um porém: até o que você não me pediu eu vou te dar: riqueza, fama, glória. Você está entendendo ou eu estou pregando para 3 pessoas aqui? O que você está querendo dizer, Mateus? Se você veio para cá com intencionalidade, até o que você não pediu você vai levar.
Se tivesse mais 15 ligado aqui, o negócio ficaria melhor. Por favor, levante as suas mãos. Vocês sabem que eu não peço muito isso, mas levante as suas mãos para receber essa palavra. Deus te trouxe aqui para te dizer: venha à minha presença com intencionalidade, e até aquilo que você não pediu, você vai levar para casa. Venha à minha presença com intencionalidade, porque eu tenho poder para patrocinar os teus projetos, eu tenho poder para realizar a intenção do teu coração, eu tenho poder para responder o que você me pede. Tenha intencionalidade. Tiago disse duas coisas sobre a oração em Tiago capítulo 4. Primeiro, vocês não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal. Mas olha esse primeiro aspecto: vocês não recebem porque não pedem. Como é que alguém que é crente está na igreja e não recebe? Porque não pede, porque não tem intenção. Acredite, em muitos dos nossos cultos, as pessoas não vêm com intencionalidade, não sabem o que querem. Se Jesus descesse para muitas pessoas e perguntassem assim: o que você quer que eu te faça? A pessoa ia coçar a cabeça. Não, peraí, deixa eu lembrar aqui. Ai, Jesus, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Não, na verdade você não tem intencionalidade, você não tem uma lista de prioridade. Se você tivesse, Jesus patrocinaria o que é prioridade para você. Precisamos ter intencionalidade ao buscar a Jesus. Ela pensa: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Ela vai com um propósito, ela sabe o que quer e sabe o que precisa fazer. Agora, versículo 29, quando ela vai, toca, o texto diz: imediatamente. Eu acho lindo, porque se você fizer uma análise dos milagres de Jesus, você perceberá que os milagres de Jesus se manifestam das mais diversas formas. E uma das formas que o milagre de Jesus se manifesta é com relação ao tempo. Então existem milagres que acontecem um pouco depois, existem milagres que são narrados como imediatamente, como por exemplo Marcos 1,45 em diante, a cura daquele leproso. Quando Jesus diz: você quer ser curado? Ele responde que quer. Jesus: eu também quero, seja curado. O texto diz que imediatamente ele foi curado. Só que nem todo milagre se manifesta assim. Sabe por quê? João capítulo 9, o texto é bem claro em dizer que Jesus faz uma lama, depois de fazer uma lama passa no olho do cego e diz: vai se lavar no tanque de Siloé. O milagre não acontece ali. O milagre não acontece nem quando ele está indo e nem quando ele lava. O texto diz: ele voltou vendo. O milagre não acontece como o dessa mulher, imediatamente. O milagre segue um processo. Só que aqui o texto diz que quando ela toca, imediatamente. Você precisa entender uma coisa: existem milagres que levam tempo para acontecer. Existem coisas que só vão acontecer depois de um processo. Agora, existem milagres que é imediatamente. Você está preparado para receber a palavra que eu tenho para liberar para o seu coração? Tem coisas que você vai pedir e vai ser um processo. Daqui a 1 ano você vai receber, daqui a 5 anos você vai receber, daqui a 10 anos você vai receber. Mas tem milagres que não vão nem esperar você acabar de efetuar a sua oração, efetuar o seu pedido, acontecerão imediatamente. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão viver coisas extraordinárias. Talvez antes deste culto
culto acabar, você viva milagres extraordinários de Deus. Tem alguém que pode levantar a mão para receber esta palavra? Deus nos trouxe aqui essa noite só para nos lembrar: existem milagres que são um processo para se receber, mas existem outros que acontecem imediatamente. O texto é claro em dizer que a igreja estava orando depois de Pedro e João terem sido açoitados e pressionados pelo Sinédrio. Depois que eles voltam para a igreja, depois que eles voltam e contam aos irmãos, eles levantam um clamor. Em Atos 4:31, o texto diz: depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra corajosamente. Eu tenho uma notícia de Deus para liberar para o seu coração: enquanto você cultua aqui e ora, tem milagres que podem estar sendo liberados imediatamente. Tem alguém para adorar a Jesus aqui por alguns instantes? Levante a sua mão aí, abra a sua boca por 30 segundos. Existem milagres que estão sendo liberados agora para a sua casa, para o seu endereço, para o seu ministério, para a sua vida. Alguém crê nisso aqui? Por favor, reage de alguma forma. Mateus, se você liberar mais um texto bíblico, eu melhoro. Glória a Deus, eu libero. Paulo e Silas, depois de terem sido chicoteados, depois de terem sido amarrados, depois de terem sofrido tudo aquilo que eles sofreram em Atos 16, eles são presos. E enquanto eles estão presos, eles têm uma ideia: vamos começar a cantar e orar. Até que chega o versículo 25 e diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, os presos escutando. Mas o texto diz: e de repente, enquanto eles oravam, imediatamente um terremoto tão violento abalou os alicerces do cárcere, e imediatamente todas as portas da prisão se abriram. Levante as mãos que eu vou liberar uma palavra de Deus. Enquanto você ora aqui, tem portas que estão sendo abertas imediatamente. Levante a mão que eu senti uma graça de Deus para liberar isso aqui. Enquanto você adora aqui, tem tumores que estão saindo imediatamente. Enquanto enquanto você adora aqui, tem acidente que está sendo cortado imediatamente. Enquanto você adora aqui, tem milagres que estão se manifestando imediatamente. Calamanterebia calamacheia, urimi calamanterebia calamaiace. Eu sei que tem outros milagres na sua vida que vão acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas eu estou falando de milagre urgente. Eu estou falando para gente que chegou aqui debaixo de guerra. Eu estou falando para gente que chegou aqui com problema há anos. Eu estou liberando para a sua vida. Reage e pega quem quiser. Deus está realizando milagres imediatamente. É para agora, é para já. Esse socorro está chegando agora na sua casa. Essa angústia que invadiu o teu peito está sendo dispersa e eliminada do teu coração imediatamente. Talvez esse parente que ficou em casa e que você está orando, tem um anjo do Senhor visitando ele imediatamente. Talvez esse filho que está doente, talvez esse parente que esteja no hospital, talvez esse parente que esteja com a glicose alta, que esteja com a pressão alta, esteja sendo visitado imediatamente.
milagres que é para já, é para agora, é para imediatamente. O texto diz que imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu. Repete, ela sentiu. Ela sentiu no seu corpo que estava curada. E mais uma vez, isso nos mostra uma diferença e uma característica singular dos milagres. Mais uma vez, eu não vou para longe, eu vou ficar nos evangelhos. João capítulo 5. Quando Jesus cura aquele homem do tanque de Betesda, o texto é bem claro em dizer, versículo 8, dependendo da sua versão, que ele se viu curado. Ele não sente, ele se viu curado. Só que, olha que bacana, a mulher não se vê curada, ela não enxerga a sua cura, mas o texto diz que ela sentiu. Porque haverá milagres que os teus olhos vão ver, mas e quando o teu olho não conseguir enxergar? E quando os teus olhos não conseguirem contemplar o que você veio pedir, será que a tua fé vai continuar de pé? Quando os meus olhos não veem, Deus faz o meu corpo sentir. Nós estamos vivendo em um período em que as pessoas só acreditam se veem, é a síndrome de Tomé. Nós estamos vivendo em um período em que as pessoas não acreditam mais se não enxergarem. Só que a fé não está movida por vista. Porque por diversas vezes Deus vai te colocar em cenários que o que você vai ver não vai ser bom. Ezequiel 37. O ambiente era um ambiente propício a milagres. Estava acontecendo alguma coisa. Ezequiel via? Não. Quando começou a acontecer alguma coisa, Ezequiel diz que ele ouviu. Ele não viu. Ele vê depois. Ele primeiro ouviu um barulho. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Jesus vem andando por cima das águas, o que os discípulos veem não é Jesus, é um fantasma. Eles gritam com medo, é um fantasma. O que eles viram não foi bom. Mas quem era que estava vindo? Jesus. Por diversas vezes, o que você vai ver não vai ser bom. Só que eu admiro Pedro, apesar de todas os seus deslizes, Pedro era um cara de fé. Porque o que ele vê? Fantasma. Eles gritam com medo porque estavam vendo um fantasma. Mas quando Jesus fala, ele ouve. E quando ele ouve, ele diz: se é o Senhor, manda eu me ter contigo por cima das águas. A visão dele muda depois do que ele ouve? Não, ele continua vendo algo que parece um fantasma. Mas como ele ouviu, ele sai do barco. Tem vezes que você não vai ver. Tem dias que os teus olhos não vão enxergar. E eu vou ser mais ousado em dizer, tem dias que o que você vai ver vai parecer um fantasma. Tem dias que Deus vai te permitir até ver, mas não significa que alguma coisa não esteja acontecendo. Alguém vai olhar para você e dizer: qual é o segredo de você ver fantasma, de você ver vale, de você ver desemprego, de você ver porta fechada, de você ver crise e continuar crendo que alguma coisa está acontecendo? Você vai dizer: a fé não vem pelo que eu vejo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Mateus, e por que você está falando isso? Porque eu estou pregando para algumas pessoas aqui que não estão vendo. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que olham para um lado tem tempestade, olha para o outro tem vento, olha para frente tem vale, olha para o lado tem dificuldade, olha para trás tem crise, olha para todos os lados e você não consegue visualizar o que Deus está fazendo. Mas eu estou profetizando debaixo de uma palavra: o teu coração começará a sentir aquilo que Ele começou a fazer, a tua alma sentirá o impacto daquilo que Ele começou a fazer. Os teus olhos podem não ver, mas a tua alma vai sentir. Eu estou falando para alguém aqui que vai chegar em casa e vai ver tudo do mesmo jeito que deixou, mas você vai chegar lá com uma outra sensação. Você vai chegar lá sentindo, tem alguma coisa acontecendo. Você vai chegar naquele trabalho, como foi profetizado aqui muito bem pelo nosso amigo Alisson. Você vai chegar lá e você vai ver absolutamente nada mudado, mas o teu coração vai sentir uma certeza: alguma coisa está acontecendo. Você vai chegar naquele médico, ele vai te dar o laudo, e o laudo vai ser exatamente o que ele tinha te falado, mas no teu coração você vai começar a sentir: a cura está chegando. Eu vou continuar até você melhorar esse glória a Deus. Você vai chegar em casa e esse filho vai estar na mesma situação, mas quando você vai chegar lá, o teu coração vai estar diferente. Alguma coisa. Você vai chegar de volta na sua rotina, vai estar a mesma coisa, mas no teu coração haverá uma certeza: alguma coisa está acontecendo. Às vezes o milagre não se manifesta aos olhos, se manifesta ao coração. Ela sentiu que estava curada. E quando ela sente, eu finalizo agora. Quando ela sente que o seu corpo estava livre daquele sofrimento, no mesmo instante Jesus percebe que dele havia saído o poder. Virou-se e perguntou: quem me tocou? Ou quem tocou no meu manto? Os discípulos respondem, já refletimos, versículo 31, a multidão está te apertando, e o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus olha para o lado e para o outro para ver quem tinha feito aquilo. Parece ser a mesma coisa que os discípulos falaram e o que aquela mulher fez, né? Mas não é. Você sabe por que não é? Porque a mulher toca, a multidão aperta. Tocar e apertar é diferente. Aperta porque tinha muita gente lá. Ela toca porque tinha um propósito. E como eu bem falei e reitero, você só conseguirá receber o milagre que tanto espera quando você tiver um propósito muito bem definido. Quando Jesus fala isso, a mulher, no versículo 33, sabendo o que tinha acontecido, se aproxima, se prostra aos seus pés e, tremendo de medo, conta-lhe toda a verdade. Ela não consegue esconder. Jesus, então, para finalizar com chave de ouro, olha para ela e diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Pastor Ronaldo, eu iniciei falando que a epígrafe diz: a mulher do fluxo de sangue. Marcos, quando vai tratar dessa mulher, chama ela de certa mulher. Não chama ela pelo nome. Ninguém conhece o nome dela. Alguns historiadores tentam dar o nome dela, mas eu sigo o que Martinho Lutero disse: aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Essa mulher não é citada pelo nome. Todas as vezes que ela é citada como uma certa mulher ou como uma mulher que tinha um problema.
Sabe por quê? Nós somos especialistas em rotular as pessoas pelas dores delas. Lembra da fulana? Qual fulana? Aquela que perdeu o esposo, aquela que teve um câncer, aquela que perdeu o marido, aquela que sofreu aquela tragédia. Como essa menina que apareceu nas redes sociais. Lembra daquela menina que caiu no vulcão? Nós rotulamos as pessoas por causa das dores delas. Por vezes, nós sabemos os nomes das pessoas, mas chamamos elas pelas suas dores. Jesus é diferente. Jesus sabe a sua dor, mas não te chama por ela. Jesus olha para essa mulher, mesmo sabendo que ela era uma mulher que tinha um problema, e diz assim: filha, a sua fé a curou. Eu finalizo tranquilizando o seu coração, dizendo: depois que Jesus realizar um grandioso milagre na sua vida, Ele vai mudar o rótulo que colocaram em você. Eu profetizo que você não será mais conhecido ou conhecida pela dor que você carregou. Você será reconhecido pela sua verdadeira identidade: filho e filha de Deus. O que você passou, fique para trás. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você não será conhecido pelas dores que você passou. Você não será conhecido pelos traumas que você já passou. Você será conhecido como aquele que é um filho ou uma filha de Deus. Seus traumas não serão a sua marca. As suas dores não serão a sua marca. Você será conhecido por quem você nasceu para ser: filho de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Oh, glória ao nome de Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que se encontra na mesma situação que essa mulher, e você talvez me indague: mas Mateus, eu não tenho esse fluxo de sangue, mas tem um problema. Eu vim aqui como um porta-voz de Deus para dizer para você: tem jeito sim. Não importa quão grandioso e quão dificultoso seja o seu problema, Jesus tem a solução para ele. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Senhor, como nós cremos em Ti, e nos perdoe por diversas vezes procurarmos auxílio em todas as direções e esquecermos que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Nós queremos pedir perdão, Pai, por todas as vezes que confiamos mais na ajuda do médico do que na Tua ajuda. Ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor deu capacidade para homens e para mulheres, que o Senhor proporcionou o homem com uma sabedoria tal, para que ele criasse métodos e meios para aliviar nossas dores no momento de dificuldade, mas nós reconhecemos que o único que pode finalizar por completo as nossas dores é o Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos que essa noite seja uma noite de resposta, como foi aqui cantado. Nós pedimos na autoridade do Teu nome, Pai, que o Senhor nutra o nosso coração com fé, com confiança, com fidelidade à Tua palavra, para que possamos viver milagres extraordinários como esta mulher viveu. Ó Deus, que o nosso coração tenha fé suficiente como a desta mulher, para que possamos viver milagres extraordinários
extraordinários e inéditos, Pai. Em nome de Jesus, nós viemos aqui com intencionalidade à Tua presença e te pedimos, nos abençoe e ouça o nosso clamor. Assim nós te oramos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que creem, concordam, digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser me abençoar, passe lá, adquira meu livro em nome de Jesus.